prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós. Amém? Então, irmãos, nós estamos aqui nessas últimas noites aqui nesse andar de baixo. Daqui a alguns dias nós vamos para cima, enquanto nós vamos fazer uma reforma aqui na igreja. Então vamos aproveitar cada um desses cultos para continuar aprendendo mais sobre a palavra de Deus. Amém? Então, gente, antes de começar, eu queria fazer uma pergunta assim um tanto polêmica. Não sei se vocês vão querer ser sinceros com essa pergunta. Mas quem aqui gosta de aparecer? Essa é uma pergunta que acho que ninguém vai ser sincero aqui. Quem é que gosta de aparecer? De estar sempre na frente, assim, quando alguém vai tirar uma foto, gosta de estar na frente se destacando? Acho que ninguém, né? Mas quem é que gosta de ficar nos bastidores, ali no seu cantinho, ali fazendo o seu trabalho, ali bem discretamente? Quem gosta de ficar nos bastidores? Eu gosto de ficar. Todo mundo, né? Praticamente todo mundo. Não precisa nem eu pregar mais, vou deixar aqui, já que vocês estão todos convertidos. Então, hoje eu queria contar a história de uma pessoa que a missão dela era aparecer. A missão dela era estar sempre nos holofotes. Mas em um determinado momento ela precisou ficar nos bastidores. Foi preciso ela ficar nos bastidores. Um homem de Deus, que nós podemos aprender grandes lições para a nossa vida. Então vamos lá para o livro de 1 Reis. É uma história bem conhecida, mas que ainda traz lições para a gente. 1 Reis, capítulo 17. Primeiro Reis 17, vamos ler aqui do 1 ao 3. Quem quiser ler, pode ler. 1 Reis 17, do 1 ao 3. Quem quer ler? 1 Reis, e aí um pouquinho antes de Salmos. Um pouquinho não, alguns livros aí antes de Salmos. 1 Reis 17, do 1 ao 3. Aí o título diz: Elias prediz grande seca, corvos o sustentam. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Olha aí. Então, só para contextualizar a história para vocês. O povo de Israel estava afastado de Deus. Estava todo mundo no pecado, todo mundo longe de Deus. E o rei do povo de Israel era quem estava fazendo o povo pecar. O nome do rei era Acabe. E isso já fazia vários anos que Acabe estava colocando o povo no mau caminho. Então Deus mandou chamar um homem para dar uma advertência para Acabe. E que homem era esse? Era o profeta Elias. Então Deus disse a Elias que fosse na presença de Acabe para dizer que por causa dos pecados do povo iam vir 3 anos de fome, 3 anos de seca. Então, essa era a missão que Deus deu para Elias. Elias foi e disse isso ao rei. Elias era um homem muito corajoso, era um homem de ação. Era uma pessoa que não ficava escondida, era uma pessoa que estava sempre ativa. E foi para ele que Deus deu essa missão. Mas o curioso, que eu quero chamar a atenção de vocês, é que logo depois de Deus dar a missão, o que é que acontece? Logo depois de Elias falar com o rei, o que é que Deus diz para Elias fazer? Se esconder. Olha aí no verso 2, verso 3. Depois que Elias falou na presença do rei, aí Deus disse para Elias o quê? Saia daqui, vá para o leste e esconda-se junto ao ribeiro de Querite. Então, olha só o que aconteceu aqui. Ele tinha acabado de estar na presença do rei, cumprindo a ordem de Deus, dando um recado de Deus. E assim que ele dá o recado, parece que agora ele vai começar o ministério dele, parece que agora as coisas vão começar a andar. Aí Deus diz: vá, saia daqui e vá para o ribeiro de Querite. Se esconda junto àquele ribeiro. O que é um ribeiro? O que é que vocês acham que é um ribeiro?
é um riozinho, é um riachinho. Então é como se Deus estivesse pedindo para você sair daqui lá para aqueles onde os pescadores ficam ali no rio, lá num canto bem inóspito, onde ninguém fosse procurar você. Então imagine agora o quão contrastante isso foi para Elias. Elias era uma pessoa de ação. Ele não era uma pessoa que nos dias de hoje ia ficar no escritório o dia todo ali trancado. Não, ele era uma pessoa ativa, uma pessoa de ação. Elias também era uma pessoa de convicção. Nada abalava a fé dele, era seguro no que ele acreditava. Agora pega uma pessoa como essa e coloque num lugar desconhecido, num lugar onde não tem ninguém. Ele ia se sentir com certeza um inútil, né? E Elias também era uma pessoa de coragem. Uma pessoa com todas as qualidades, e Deus colocou ela no ribeiro de Querite. Elias esteve na presença do rei, cumprindo a ordem de Deus, e logo depois Deus pede para ele sair de lá, manda ele sair de lá para ir para um ribeiro, para um lugar desconhecido. Então, o que é que Deus estava querendo ensinar a Elias e o que é que Deus estava querendo ensinar a nós? Muitas vezes a gente acha que a nossa vida é sempre estar lá no topo, mas Deus coloca a gente num lugar bem que a gente não imagina, assim como Elias foi colocado. E por que às vezes Deus nos leva para Querite, assim como Deus levou Elias? O primeiro motivo é para a gente aprender a servir sem esperar reconhecimento. Para a gente aprender a fazer o que a gente tem que fazer sem esperar aplausos, sem esperar reconhecimentos. Esse é a primeira lição. Sabe, quando Jesus chamou os discípulos para andarem com ele naquele seu ministério, os discípulos eles andaram com Jesus durante aqueles anos e eles só ficaram prontos para trabalhar, para pregar o evangelho, quando eles pararam de discutir entre eles quem era o maior. Quando a gente lê na Bíblia as conversas dos discípulos, era sempre um querendo se achar melhor do que o outro. Um sempre querendo ser maior do que o outro. E eles sempre que eles faziam alguma coisa, eles alegavam para o mestre. Então, enquanto eles eram assim, eles não estavam prontos para o serviço. Somente quando eles aprenderam a ser humildes, que aí sim eles ficaram capacitados. Então, a primeira lição que a gente tem que aprender é justamente essa: servir sem esperar reconhecimento. Que é justamente o que a gente viu, acho que na lição da escola sabatina. E uma outra coisa, quero ler com vocês Mateus capítulo 7, do 21 ao 23. Mateus 7, do 21 ao 23. Olha essa realidade aqui que Jesus apresenta, e olhe se isso não é algo comum no nosso dia a dia. Diz o seguinte: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres? Veja, essa linguagem aqui, o que é que eles estavam querendo dizer? Eles estavam alegando as coisas boas que eles fizeram. Quem conhece gente que é assim, que alega o que faz? Todos nós conhecemos pessoas assim, que faz uma coisa boa, faz ali uma obra para você, para depois no futuro cobrar você. Ah, você não vai fazer isso para mim? Não, mas naquele dia eu fiz isso e isso para você. As pessoas não fazem isso? E às vezes nós não fazemos isso? Então, aqui Jesus está falando que lá no dia da sua volta vai ter gente que vai fazer isso com Deus, alegando o que fizeram para Deus. E o que é que Jesus vai dizer? Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então, quando Deus nos leva para Querite, é para a gente aprender essa primeira lição: fazer o nosso trabalho, fazer o nosso serviço, cumprir a nossa missão, fazer a nossa obra, sem precisar esperar reconhecimento, sem esperar aplausos. Isso é uma mentalidade que todos nós devemos ter, para nós não nos frustrarmos na nossa vida. Ok? Agora, uma segunda lição que Deus quer nos trazer quando Ele nos leva para Querite. Elias poderia pensar assim: mas Deus não disse que vai ter 3 anos de fome? Deus não disse que vai ter 3 anos de seca? Como é que eu vou me sustentar lá em Querite? Como é que eu vou sobreviver num lugar que não tem nada?
O riacho com certeza vai secar. Não vai ter nada para eu beber nem para eu comer. Veja se essa linguagem também não é comum quando a gente pensa nos desafios hoje. Quando a gente pensa em vários desafios que Deus coloca diante de nós, quando a gente pensa que a gente não vai conseguir se sustentar se a gente for fiel a Deus, isso é uma linguagem que a gente pode colocar no nosso dia a dia. Mas veja, vamos voltar lá para 1 Reis 17. Olha a certeza que Deus nos dá. Quando a gente coloca essa desculpa na nossa cabeça, quando a gente coloca essa frase do inimigo na nossa cabeça, olha a segunda lição que Deus quer nos trazer quando Ele nos leva para Querite. Elias poderia pensar que lá ele não ia ser sustentado, que lá ele não ia ter com que sobreviver, que Deus estava dando uma ordem totalmente sem sentido, mas olha o que aconteceu. 1 Reis 17, verso 4. Você beberá a água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Amém? Deus prometeu a Elias que Deus ia mandar as aves darem o sustento a Elias. E foi exatamente o que aconteceu. Olha aí o verso 5 e 6. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer, e ele bebia a água do ribeiro. Amém? Amém. Então Deus sustentou Elias do jeito mais improvável possível. As aves traziam a comida para ele nos 3 horários do dia, de manhã, à tarde e ao anoitecer. E ainda tinha água para ele beber. Veja, a ordem de Deus às vezes pode parecer assim estranha, mas a provisão dele é certa. O sustento que ele nos promete é verdadeiro. Amém. Isso é uma certeza que a gente tem que ter hoje, para que no futuro a gente não desanime. Porque no futuro, todos vocês sabem o que vai acontecer. Verdade. Quando a liberdade religiosa acabar e a gente tiver que sair daqui para ir para os lugares inóspitos, assim como Elias foi,